Olá! Hoje nós vamos estudar um conteúdo que muitos alunos do Ensino Fundamental 2 e até alguns alunos do sexto ano têm dificuldades, né? Que é a linguagem verbal e não verbal. E inicialmente eu trouxe para vocês aqui um postzinho para a gente tentar fazer essa relação do que é a linguagem verbal e não verbal, né? Nós temos um texto aqui, um texto curtinho, com 2 períodos, né? Você não pode controlar tudo, seu cabelo foi colocado na sua cabeça para te lembrar disso, né? Então, esse texto quer dizer que na nossa vida nem tudo a gente pode controlar. Algumas coisas podem sair do controle. E em seguida nós temos uma figurinha, né, uma imagem aqui de um personagem da turma do Snoopy. E o cabelo dessa personagem está desorganizado, desarrumado, né? Então vocês percebam que há um diálogo entre essa imagem e o texto que nós temos em cima aqui. Tá? Então, em seguida, nós temos a imagem de um índiozinho, né, uma criança indígena, abraçando uma árvore. Essa imagem diz muito, porque dá a entender, né, a interpretação que nós fazemos dessa imagem dá a entender que esse índiozinho gosta da natureza, né? Se gosta da natureza, consequentemente vai respeitar a natureza. E a próxima tela aqui que eu trouxe para vocês é o conceito especificamente do que é a linguagem verbal, né? É aquela que se expressa por meio de palavras escritas ou faladas, né? Ou seja, uma linguagem verbalizada. Memorizem esse nome, verbalizada, porque a partir de agora, vocês alunos do sexto, sétimo ano, vão ouvir falar muito nesse termo, né? Linguagem verbal, verbalizada. E o que vem a ser linguagem verbal? É aquelas palavras, é aquele texto, é aqueles textos que vêm apenas com palavras. Podem ser também textos orais, tá? Nada impede, não. Podem ser textos orais. Aqui nós temos 2 exemplos de textos puramente escritos, né? E que veio novos sorrisos, novas histórias e novas pessoas. E do lado nós temos um amontoado de gêneros textuais, né, de palavras escritas que são gêneros textuais. Então, nós temos 2 exemplos aqui de textos, né, com a linguagem verbal. Em seguida, eu gostaria de mostrar para vocês uma outra tela aqui, em que vem o conceito da linguagem não verbal, né? Utiliza os signos visuais, ou seja, as imagens, os desenhos, para ser efetivada. Nós temos aqui os exemplos das imagens das placas de trânsito, as cores na sinalização de trânsito, né? O primeiro exemplo que nós temos aqui é de uma placa em amarelo aqui, indicando que tem crianças ou até adultos que jogam bola, ou naquela rua, ou naquela área. Então, quando você observar uma placa dessa, ou numa rua, ou numa área, ou perto de um campo, obviamente você saberá que ali tem gente jogando bola, né? O exemplo abaixo da placa amarelinha, nós temos um E por cima desse E nós temos um círculo cortado, né? Dando ideia de proibição. Então, esse círculo com corte no meio, ele dá a ideia de proibição, né? Então, são exemplos da linguagem não verbal. Eu não tenho uma palavra escrita, mas eu tenho o E que dá a entender estacionamento. Então, obviamente, essa placa quer dizer proibido estacionar, né? No outro ladinho, o que nós temos? Nós temos aqui 2 imagens simbolizando gênero masculino e gênero feminino. O primeiro, né, com uma setinha e com um bigodinho, vem muito em banheiros, né, de shopping, de escolas, pode vir no banheiro de escolas, pode vir no banheiro de lojas, né, departamentos. E o segundo com um sinalzinho de mais e uma boquinha toda desenhada aí, torneada, né, o símbolo da mulher, sinalizando que pode ser um banheiro, né, feminino. E embaixo nós temos
Nós já temos a imagem de uma mulher, a palavra feminino e no inglês também. Isso é muito comum, né? Nessas áreas onde podem estar pessoas de outros países estrangeiros, né? E no segundo, um homem, né, de terno, com a palavra masculino e a palavra em inglês, né, embaixo. Isso aqui são exemplos de linguagem não verbal, aquela que se utiliza de imagens para passar uma informação. E por último, eu trouxe aqui para vocês a tirinha, né? A tirinha é muito importante vocês analisarem porque ela é a mistura da linguagem verbal e não verbal. Não só a tirinha, tá? Tem o cartoon, a charge e outros gêneros que misturam, né, a linguagem verbal e não verbal. Né? Para compreender uma tirinha, você tem que entender esse diálogo. Aqui nós temos uma tirinha do Armandinho. Né? No primeiro quadrinho, você tem a figura da mãe, né, a figura do Armandinho e o sapo, linguagem não verbal. E você tem a linguagem verbal com a fala da mãe. Hoje as pessoas não têm tempo para pensar filho, ou seja, a mãe dirige-se ao filho. Nós sabemos que a mãe, né, pelo sapato, pela altura, né, pelo corte da saia, e o Armandinho já dá para vê-lo todo. Né? E o sapo, você observa que o sapo olha para a mãe também. No segundo quadrinho você tem só o Armandinho e o sapo, e ele diz, que pena. E no terceiro quadrinho, fechando, né, o pensamento, fechando o texto, o Armandinho diz, porque se pensassem assim, teriam tempo. Né? Então ele fala isso para a mãe. Né? E você percebe que também o Armandinho parece que grita, porque a boca dele está bem aberta. Então, todos esses detalhezinhos, eles são importantes para a compreensão do texto. Então, nessa tirinha, por exemplo, nós temos esse diálogo da linguagem verbal com a linguagem não verbal, ok? Então, hoje nós aprendemos conceitos, vimos exemplos de linguagem verbal e não verbal. Até a próxima!